análises e que rarissimamente as pessoas mais qualificadas que a gente tem, os nossos intelectuais, sem ser pedante com esse termo, gente que de fato Acho que o César travou, para né? medidas. Voltou. Não. Voltou? Voltou. Os intelectuais, volta dessa parte que aí já... A gente não pensa medidas práticas. A gente não pensa medidas efetivas que sejam capazes de endereçar o problema, ainda que a gente chegue à conclusão de que, ok, no médio prazo, do curto para o médio prazo, não existe nada que vai ser capaz de alterar essa composição societária do Rio de Janeiro. Agora, que seja pensar medidas para o longo prazo. O que você vê? Se você tivesse que fazer algumas reflexões num caráter prático, o que você acha que seria capaz de alguma forma promover alguma mudança significativa? Porque se o Rio de Janeiro continuar no ritmo que está, vai se consolidar um Estado teocrático, miliciano, no qual o poder público não vale nada, e você tem aí as milícias dominando 120% daquele território. Como é que você vê isso numa questão prática? O que você acha pertinente enquanto estadista? O que poderia ser feito ali no sentido de, pelo menos, endereçar o problema? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Podem muitos achar que isso aqui é exagerado, mas temos um instrumento constitucional para esse tipo de intervenção, que não é a intervenção ocasional, é uma intervenção permanente. Transformar o Rio de Janeiro num território federal. Pura e simplesmente. Tá? Assim como foi Roraima, assim como foi Rondônia, assim como foi o Acre, assim como foi o Amapá. Transformar o Rio de Janeiro num território federal para ser governado pelo governo federal, por algum tempo, como uma forma realmente de resposta a essa extrema criminalidade. Agora, isso é uma decisão política do Congresso, porque territórios federais não têm a mesma representatividade no Congresso que os estados. Eles têm 8 representantes apenas no Congresso. O território federal é menos do que um estado. Você rebaixa o Rio de Janeiro a uma condição de um ente autárquico territorial governado pelo governo federal, com um governador nomeado pelo presidente da República, e injetando dinheiro no estado do Rio de Janeiro para reformar aquilo tudo, desmanchar aquela polícia militar, botar a Força Nacional lá, enquanto não construiu uma nova polícia militar, né? Colocando uma presença social, política violenta nos morros, transformando, urbanizando esses morros, porque, lembrem vocês, Alfama, que hoje os turistas adoram, já foi uma favela em Lisboa. Né? É só você dar um cunho civilizatório àquilo lá. Você tem como fazer a comunidade do morro ser uma atração turística, ser uma atração de beleza. Né? Você tem que transformar aquilo. Agora, tem que ter uma intervenção federal. E não é uma intervençãozinha federal à la Walter Braga Neto. Não é isso. Não é disso que se fala. Se fala de uma intervenção política duradoura. Duradoura. É isso que é state building. Né? E aí você passar por diversos pilares. Pilar de direitos humanos, pilar de serviços públicos, pilar de segurança pública, né? E pilar, né, de ação humanitária imediata de socorro àqueles que estão mais vulnerabilizados. Com esses 4 pilares, e você injetando dinheiro federal no Rio de Janeiro, isso aqui é fácil fazer relativamente, porque você pega esse dinheiro do pré-sal e da Baía de Campos, esse dinheiro vai em royalties, só que bem administrado, dá um leverage para o estado do Rio de Janeiro. Tá? E você vai ficar nessa condição até algum tempo, quem sabe 10, 20 anos, até o Rio de Janeiro ter novamente a sua força própria, a sua capacidade própria de se autogerir, sem cair na esparrela da milícia e da criminalidade organizada. Mas isso não é uma coisa que se faz à noite por dia, isso aqui é uma coisa duradoura. Eu defendo o Rio de Janeiro se transformar em território federal, a antiga Guanabara. Pronto. Estado do Rio de Janeiro, que fique com a capital em Niterói, por enquanto, e depois se vê o que se faz.